no Piedade, eu já treinador no Piedade, e ao sábado estávamos a fazer aqueles treinos lúdicos, não é? Sim. Junta 3 e tal. Exato. E o Adilson é mesmo muito surdo. É mesmo, mas é mesmo. E o Borges, o nosso preparador físico, diz: senta! E ele: 7! Tudo sentado e ele atrás de 7. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Desta vez baixamos até ao sul do país, mais concretamente até Val do Lobo, para encontrarmos dois amigos e dois antigos homens do futebol, do desporto em geral. O Carlos Pereira, 57 anos, antigo lateral direito do Benfica. Ele que representou também o Farense e o Olhanense, é advogado de profissão. O Carlos, que escolheu o amigo Fernando Belo para estar connosco no Bar Sport TV. O Fernando, 59 anos, fisioterapeuta. Toda a carreira desportiva basicamente dedicada aqui em baixo aos grandes clubes do Algarve, mais concretamente ao Farense e ao Olhanense. E Carlos, são duas pessoas que tu bem conheces. Olá, Miguel. Algarve. Eu vou falar nisto outra vez. E não é... É a verdadeinha que eu vou dizer. Neste Pizza. Sabes qual é o nome do restaurante, não é? Spikes. Sei, sim. Val do Lobo. Dona Fátima, simpática. Espetacular connosco, não é? A Mariana também. Agora vou dizer, olha... Um figuinho é o que eu vou comer. E aqui uma tostinha destas. Vocês tiveram a sorte, como eu cheguei atrasado, vocês tiveram a sorte de ter um bom repaz, de comeram. Estão, olha as caras, todas boas. E eu, pronto, é um bocadito assim. Também a dieta é isto. É a dieta muito Agora vou-te dizer, este ainda esteve comigo, nosso amigo Carlos Pereira. Ainda foi jogador da bola comigo. Ainda teve lá uns aninhos com a malta boa. Aquele, ei, o pai, pá. É chato, mas pronto, é chato falar nestas. Mas é uma pessoa que nós temos e tínhamos e temos. O pai dele foi meu massagista em dois lados, seleção, Benfica. Pá, uma pessoa fantástica. Teve a infelicidade que teve. Mas pronto, mas depois acho que teve a sorte de ter um fraco. Fisioterapeuta. Mas pronto, acho que seguiu bem as pisadas do nosso amigo Mário Belo, que era uma pessoa fantástica e que nós recordamos ainda, às vezes, quando estamos com alguém que se fala nele. E tem muitas histórias engraçadas E acho que para sim. contar. Epá, eu não sei se eles têm. Não, Aqui embaixo tem, do Algarve, tem. eles são donos do Algarve, Não, portanto têm tem, histórias. tem. Devem ter Tem, histórias sim, para a senhor. gente. Não sei, agora não sei quem é que quer começar. O que é que tu Começa achas? Começa ao Carlos. Ai. Tive algumas histórias. Minha não tem nenhuma, Miguel. Olha, Não sei, mas há posso bocado contar algumas tuas? Eu direi mesmo nossas. Já fui. Mas para já vamos dispensar, porque estás aqui na qualidade de apresentador, entrevistador, e portanto dispenso-te fazeres parte deste rol de histórias que hoje vamos aqui contar. Ainda bem. Olha, eu confesso que, em primeiro lugar, é para mim uma honra estar convosco e estar neste programa, porque este programa representa a genuinidade do futebol, o que é bom do futebol, o interior do futebol, as entranhas do futebol. E, portanto, é com muito gosto que aqui estou e, portanto, agradeço desde logo o convite ao Miguel e ao Carlos. Pegando nas palavras do Carlos, eu até convidava o Carlos a convidar a primeira história, a contar a primeira história. Não foste nada. Relativamente ao Mário Belo. E vou-lhe só perguntar se ele se lembra da história da gabardine do Mário Belo. Epá. O Pietra e o Carlos... Conta. O Pietra e o Carlos, no princípio da época... Eram sempre os dois. O massagista do Benfica, nessa altura, era o Mário Belo, e o Pietra e o Carlos,
já depois do início da época, na entrada de inverno, no primeiro jogo europeu, o Carlos e o Peta roubaram a gabardine do Mário Belo. O Mário Belo era bem apessoado e fazia questão de se apresentar bem e de vestir bem. E, portanto, quando chegou à cabine, quando chegámos ao primeiro treino, depois do desaparecimento da gabardine, o Mário Belo foi à cabine, onde os jogadores estavam a equipar, e perguntou quem foi o senhor, enfim, noutras palavras, um pouco mais rudes, que me roubou a gabardine. Ninguém se acusou, ninguém disse nada. Enfim, o Mário Belo foi ficando esmorecido. Final da época, já ninguém falava na gabardine. No último jogo da época, a gabardine apareceu no bengaleiro do cacife do Mário Belo. E o Mário Belo, quando abriu, em pleno verão, abriu o cacife, viu lá a sua gabardine e disse: a mim nunca me enganaram, eu sempre soube quem foi. E aqui o nosso amigo Carlos e o Pietra foram os autores do crime, roubaram Era bom, a gabardine. Roubaram a gabardine do Mário Belo no inverno e entregaram-na no verão. No verão é que era bom. Essa é logo a primeira história. Bom, eu tive a felicidade de representar 2 grandes clubes. Eu estive praticamente 10 anos como profissional do Benfica e fiz também lá as camadas jovens. Mas também tive a felicidade de acabar a minha carreira no Farense. E tanto num clube como noutro, eu passei por histórias, umas inenarráveis, outras, enfim, podemos aqui contar e que são bastante engraçadas. Já no final da minha carreira, quando vim para o Farense, o primeiro treinador que tive foi o Diniz Vital. Apanhei o Diniz Vital, o falecido Diniz Vital, e Débora, exatamente. Guarda-redes, grande guarda-redes, um dos grandes guarda-redes do nosso campeonato e também da seleção, porque foi internacional. E o Diniz Vital, eu era o treinador do Farense, nessa altura, que tinha subido da 2ª divisão para a 1ª divisão. Eu até essa altura, só tinha jogado no Benfica e só conhecia o Benfica. E estava habituado, enfim, a uma estrutura e a uma organização, digamos que um pouco diferente dos clubes mais pequenos. Quando apresentei-me no Farense e no primeiro treino, após o treino, tivemos um almoço de apresentação da equipa. O senhor Diniz Vital, o Mister Diniz Vital, pediu a palavra e falou, agradecendo a equipa pela subida, agradecendo à direção pela subida, aos sócios, enfim, um rol de agradecimentos, um rol de pessoas a agradecer, que lhe caiu bem, foi muito aplaudido. Porém, não agradeceu à equipe médica. A equipe médica era enfim, liderada pelo Dr. Branco do Amaral, grande médico do Sporting e que, digamos que acabou a carreira dele como médico do Farense. Acabou a carreira dele porque depois, infelizmente, faleceu, mas era um médico da medicina desportiva em Portugal proeminente. Logo após a intervenção do Mister Diniz Vital, era suposto protocolarmente ninguém mais intervir, mas o Dr. Branco do Amaral, contrariando o protocolo, levantou-se e disse ao Sr. Fernando Barata, presidente do Farense nessa altura: olha, desculpa lá, Sr. Presidente, eu quero falar. Com certeza, pode falar. E o Sr. Branco do Amaral subiu lá ao púlpito e disse assim: meus amigos, o Farense subiu da segunda divisão à 1ª divisão, porém, e o senhor treinador veio aqui agradecer a uma série de gente, porém esqueceu-se de agradecer à parte mais importante da subida de divisão. E a parte mais importante da subida de divisão foi precisamente a equipe médica. O senhor treinador não se pode esquecer que é um burro. E portanto, se não fôssemos nós a intervir, o senhor treinador nunca subiria de divisão. E quero que isto fique aqui bem explícito para que toda a gente perceba porque é que o Farense subiu de divisão. Tenho dito.
como devem calcular, o Fernando Belo estava presente na altura, como devem calcular, o senhor Diniz Vital ficou muito atrapalhado. Isto foi um lapso. Doutor, isto foi um lapso. Olha, não tenho nada contra si, Bom, eu, como jogador, enfim, aliás, não foi porque eu fui emprestado nessa época e depois voltei ao Benfica. Eu, como jogador do Benfica, nunca tinha visto aquilo. Eu tinha vindo para o Farense, eu e o Zé Manuel Delgado. Eu olhei para o Zé Manuel Delgado, ele olhou para mim e disse: isto não pode acontecer, isto não está a acontecer, o que é isto? Que clube é este? Mas aconteceu e hoje contamos isto enfim, para nos rirmos. Nós é que salvámos aí. Bom, mas não ficou por aí. Se o Fernando quiser contar, posso-vos dizer que à terceira jornada nós não tínhamos ganho jogo nenhum. À terceira jornada, e o Diniz Vital chamou a equipa e o presidente à cabine e disse: olha, pá, isto é uma chatice, há aqui imensas lesões, enquanto nós não debelarmos esta situação das lesões, não conseguimos ganhar os jogos. Muito simples, o senhor Dr. Branco do Amaral chegou: olha, desculpe lá, você tem lesões porque você não percebe nada disto. Muito simpático. A partir de hoje, quem dá os treinos sou eu. E o senhor Dr. Branco do Amaral levou a equipa, disse: vocês agora façam um favor, vão comigo. Levou a equipa para o Ludo. O Ludo é um sítio à beira-mar, mas com um pinhal, com mata. E o senhor Dr. Branco do Amaral começou: olha, vamos fazer uma coisa que você nunca fez: alongamentos. E o Dr. Branco do Amaral, com o sobretudo que o caracterizava, andava sempre de sobretudo, nem que fosse em agosto. O Dr. Branco do Amaral, de sobretudo, com o cronómetro, começou: faça favor de fazer alongamentos. E olhar para o cronómetro. E a gente olhava para o doutor: doutor, mas quais alongamentos? E o doutor virava-se aqui para o Fernando: Fernando, ajuda-me. E a malta: bom, está bem, lá fizemos os alongamentos. O Diniz Vital, o mister: doutor, epá, deixa lá eu continuar o treino. Não, senhor, o senhor não mexe. Nós resolvemos isto até debelar as lesões. E depois você logo faz o resto. Enfim, o Diniz Vital tem um conjunto espetacular de histórias. Enfim, umas que se podem contar, outras não. Mas vou passar aqui ao meu... Fazendo das palavras de Carlos Peñas, minhas, e agradecer de facto também o convite que foi endereçado pelo Carlos e pelo Miguel, e de facto falar um pouco aqui de histórias que eventualmente se passaram ao longo da... Sim, tive muitas histórias, umas que podem ser faladas. Sabes que aquele sítio onde vocês estão, os massagistas, sim, é uma igreja, aquilo é uma igreja. Dá para todo lado, dá para aquele que é o dono do jogo, sim. para aquele que chora, que não joga, o treinador é isto, é aquilo. Dá para tudo, é a igreja ali. Obviamente que esta história do Branco do Amaral depois teve uma sucessão a seguir, ou seja, aquela equipa pertencia ao Miguel Quaresma, o Guzão, a Teresa, o Paco Fortes, e o Diniz Vital, coitado, estava um bocadinho ali dependente dos resultados. E o Barata tinha aquela coisa que era um autêntico padrinho. Quando a gente estagiávamos no Oramar, ele saía da casa dele, tinha que reunir às 7 da manhã à volta da piscina e reunia mesmo com as pessoas todas. Ele começava... Exatamente, o velho Oramar. E de facto o Branco do Amaral, como já vinha um bocadinho escaldado desta história, era pimba. Sr. Fernando Barata, isto agora é os treinos que eu vou dar e acabou. Claro que ele depois viajava ao fim de semana para Lisboa e dizia-me assim: agora ficas tu encarregue de continuar os treinos. Eu disse: doutor, mas eu não posso continuar os treinos, pá. Isso é uma falta de respeito com a equipa técnica. Não interessa. As lesões têm que ser debeladas. Porque nós é que temos aqui uma coisa em risco e isto não pode ser divisão e tal. E continuava a dar os treinos. O Diniz Vital chamava para o meio do campo para eu orientar o treino. Isto é uma coisa inconcebível. Quer dizer, eu ainda era um jovem no meio disto tudo, mas tinha que respeitar o Branco do Amaral, uma semidade da medicina esportiva, da traumatologia. E o que é certo é que ele levava sempre a água ao moinho dele. O Branco do Amaral nessas coisas era, de facto, uma figura carismática. Aquela figura dele, parecia um bebé chorão, como eu gostava de dizer. Mas, pegando aqui um bocadinho nestas histórias, o Carlos, quando chegou ao Farense, era, de facto, um jogador
de outra galáxia, como se podia dizer, não é? E então nós tínhamos muitas dificuldades em treinar no São Luís e vínhamos muitas vezes treinar aqui para esta zona de Valdelobo. E havia alguns que eram sortudos, como o Carlos e eu. Aliás, eu tinha que trazer sempre o meu carro de apoio, mas o Carlos era de facto um menino bonito da equipa e trazia ali o Germano, o Vitor Santos, os Ferrinhos, não sei quem pertenciam a essa equipa também. Então íamos treinar para Valdelobo, acabou o treino, aqui nestas estradas ainda antigas de Almancil. Digas que vais contar o... Vou. Ele tinha um 1300 GT, eu tinha um 1300 SR. Até eu venho à frente, ele começa-me a picar, um Opel Corsa. Começa-me a picar, eu acelero, mas sabia que ao fundo da estrada havia uma curva muito apertada. Há sempre, ao fim de uma reta, Uma curva muito apertada. Epá, eu deixei-o ir, o gajo faz a curva e eu, quando me aproximo da curva, vejo o carro parado no meio da estrada e ele, calçãozinho equipado, ai, matei um gajo. Eu olhava para todo lado, não havia ninguém. Ei, pá, matei um gajo, Fernando Belo, vai lá ver o gajo e tal. E disse, epá, eu começo-me a aproximar de uma vala e vejo um gajo sentado em cima de uma árvore com o gesso metido na perna. Então o que é que tinha acontecido? O homem tinha acabado de sair do hospital e vinha de pendura com um gajo de motoreta. Deu na motoreta e o homem ficou na árvore. O gajo, quando faz a curva, bate o punho da mota e o homem saiu disparado. Epá, ficou sentado em cima da árvore. Epá, e claro, eu, pá, está tudo bem e tal. Disse, acabei agora de sair do hospital. E isto, epá, Fernando Belo, ajuda-me e tal. Disse, epá, mas como é que eu vou ajudar? Espera aí, temos que chamar a ganhar. Epá, naquela altura, havia aqui uma comunidade de africanos. E começa toda a gente a aproximar-se da gente. E eu disse, isto foi o beijo. Quem safa a gente, a caminhonete depois vem atrás e o beijo eram os adjuntos, pá. É pá, a nossa sorte foi quando o beijo saiu do caminhão, pá, e começou a acalmar a malta toda, pá. Eu já tremia tudo, que era assim, este gajo também, e toda a gente, e não sei o que mais. Bom, às tantas, o Carlos quase se ajoelhava ao pé do rapaz e dizia assim, eu dou-te tudo o que tu precisares, pá, e tal, não sei o quê. Bom, aquilo passou, o homem lá foi para o hospital, não sei como é, passado ali uns dias, aparece no Estado de São Luís. Estava todos os dias à porta do Estado de São Luís a pedir alguma coisa. Quanto tempo mais de um Era ano? para o gesso. Mais de um ano ali parado. Pá. O homem tinha que Ia lá, ir ao gesso. ia lá todos os dias cobrar. Ele dava ao gesso todos os dias. Era para o Ia gesso. lá todos os dias cobrar. Epá, e eram histórias, pá, de facto, muito engraçadas. Pá. Por exemplo, olha, essa do Diniz Vital. O Diniz Vital tinha um Opel branco e havia um dirigente do Farense que tinha um Opel branco também. E então, o que é que acontece? E deixaram o carro perto um do outro. E então o Diniz Vital chegava ali e dizia para o jardineiro do estádio, epá, depois lava-me o carro. Pá, e o homem era assim um bocadinho assim, coisa e tal, não sei o quê. Pá, foi lavar o carro do dirigente. Enganou-se. Pá, lavou o carro do dirigente. O dirigente quando saiu, viu o carro bem lavadito e tal. O Diniz Vital sai, vê o carro lá. Epá, mas isto esteve a chover? O que é que se passa? Então, mas lavaste o carro? Sim, mas eu lavei o carro. Então, mas esteve a chover, pá. Então, mas o carro não está todo sujo, pá. Epá, não sei, mas eu lavei o carro. Ah, pá, não pode ser, pá. O carro estava como está agora e tal. Não, é verdade. Resumida concluída, tinha lavado o carro do outro. Mas o Diniz Vital era uma figura. O Diniz, então eu vou-te contar. O Diniz, bom, a alcunha do Misha. Quem tem muitas do Diniz a Vital, alcunha- sabes quem é? Quaresma. Doutor Macau. O Macau. Bom, Macau então tem. O Macau é espetacular. Mas o Macau é o mestre das histórias. Adoro. O Macau é meu colega e meu amigo. O Diniz Vital. Jogo do Farense, Ricardo Quaresma central. E estávamos a perder em casa. Diz assim o mister: Ricardo, sobe, apoia mais. E o Ricardo diz assim para o banco: cala-te, burro. Eu era o único a chamar de burro, então. Cala-te, burro. E o Diniz Vital diz assim: doutor, Branco do Amaral, doutor, ele está a falar consigo. doutor, ele está a falar consigo. Responda. Isto é inadmissível. Responda. E na Marquesa? na Marquesa. Já conto uma da Marquesa, vou contar esta, que é uma história que na altura comecei a ficar preocupado, nem sabia como é que me havia descalçado esta bota. Mas
O Benfica, a determinada altura, o Tony pega no Benfica. E sai uma entrevista do Tony a dizer que andavam à procura de um preparador físico. Ok. Eu passo sempre a pensar naquilo que... a malta não recebia, mas andávamos sempre em festa, não é? E vir-me para o Manel Balela, que era adjunto do Farense. Epá, o Manel, o Elísio Gouveia, pá, anda sempre cheio de peito e tal. Epá, a gente vai fazer a parte a este gajo. Então, mas o que é que estás a pensar? Epá, saiu uma entrevista do Tony a dizer que precisa de um preparador físico. Naquela altura não havia telemóveis. Então o que é que a gente fazia? Ao fim do dia íamos para a minha casa e ligávamos para 2 sítios onde ele costumava estar. Ou seja, para o Ramires ou então para o Porto Fino, para o bar. A gente mais ou menos calculava... O Ramires era o restaurante. O restaurante. Eu ligava mais ou menos à hora que ele podia não estar no Ramires. Olha, está aí o Sr. Professor Elísio Gouveia? Não está, não. Epá, então, olha, diga que ligou o Tony, que precisava de falar muito com ele. Acabava aquela história, o gajo, enquanto estava no Ramires, olha, o professor ligou para aqui o Tony. Pois, os gajos andam à procura de um preparador físico e tal. Ligava para o Porto Fino, olha, o Sr. Professor Elísio Gouveia está aí. Não está, não. Opa, é que eu ando há umas horas à procura do professor, não o consigo encontrar. Diga que ligou o Tony. O gajo chegava a coisa, Tony para trás. Bom, no dia a seguir chegámos ao estádio, e o Elísio cheio de peito para o Paco Fortes e tal. Olha isto, pá, Benfica, pá, você tem que ter paciência para o Benfica, pá. Benfica e tal. Só, pá, o Paco Fortes não sabia de nada, não é? Pá, pois professor, pois que é coisa e tal. Epá, nesse dia, ao fim do dia, outra vez a mesma conversa. Epá, e aquilo começou-se a complicar. Entretanto, aquilo começou a espalhar pela cidade e pelos dirigentes. Vira-se para um dirigente perguntou-lhe, então, professor, então o Benfica, não sei o quê. Sim, é pá, mais vale um ano no Benfica que 10 no Farense. E eu, epá, isto está-se a complicar. Pá. Só para o Manel, temos que acabar com isto. Pá, isto é um filme, pá, isto não dá, pá. Bom, resumindo e concluído, o gajo, pá, no meio da ingenuidade dele, faz um jantar no Ramires para se despedir de toda a gente. É verdade. Pá, com 40 ou 50 pessoas. Aí é que eu comecei a arrascar. Mas você conseguiu um bom objetivo. É pá, quando aquilo, no dia a seguir, quando acabou a coisa, não sei o que mais, tive que dizer ao Paco, diz ao gajo, pá, que isto é tudo uma invenção da gente, não sei o quê. O espanhol apagou naquilo e ainda aumentou mais o gosto. Mais ainda, foi picar. Aí o gajo ficou com uma azia terrível. Pá, como é que o gajo... Mas pagou o jantar. Pagou o jantar. Pagou o jantar. Vou dizer. Isto foi uma coisa... Não, mas eu vou dizer, é uma gíria muito bem feita. Opa! Pá, eu peguei naquela história do Tony... Essas é que são boas. Eu peguei na história do Tony e fui para a frente com o preparador físico. É que além de coisas foi mesmo pagar. Fernando, para acabar a primeira parte, essa história da Marquesa. Ai. Marquesa. Uma das. Ou do Paco. Diniz Vital. Fernando Cruz. Parece Nuno Posto Médio. Cheio de estilo e tal. Diniz Vital olha para ele. Ele deita-se na Marquesa. Fernando Belo, não te importas de ver aqui, diz o Diniz Vital assim. Olha. Um gajo jogador de primeira divisão com uma p de terceira divisão. Marquesa. O moço já é avô. O Fernando já é avô. Ele não se importa. Carlos, uma rápida para acabar esta primeira parte. Vou contar uma do Benfica. Epá, mas não vou dizer nomes. Não sei. Não vou dizer. Eu era miúdo, eu assinei contrato profissional com o Benfica, tinha 17 anos. Eu portanto, a época começou ali no final de agosto e eu fazia 18 anos em dezembro. Nessas férias de verão, eu fui com o Zé Manuel Delgado passar férias ao Clube Med em Agadir. Era moda? Estava na moda, o Chalana tinha lá estado uma semana antes. E eu arranquei com o Zé Manel, sem namoradas, sem ninguém, os dois, era mesmo as férias para brincar. Com vinho. E, portanto,
E aquilo era, o clube era muito engraçado e tinha uma, para além enfim, das piscinas, ele tinha uma praia privativa. Nessa praia privativa havia um marroquino que tinha lá um camelo para quem quisesse dar umas voltinhas. Estás-te a rir? Eu, na minha ingenuidade, nós tínhamos um colega, eu não posso ser um colega, era colega dele, meu, era mais uma referência, embora fosse meu colega no campo, mas era mais uma referência, e eu não vou dizer o nome, por razões óbvias. Óbvias porque, enfim, podia ferir suscetibilidades. Nessa altura estava muito em voga uma música, que era do Areias. E nós, entre nós, falávamos no Areias, que era o nosso colega de equipe, e eu vejo o camelo e digo ao Zé Manel: companheiro, eu vou pegar, levo a minha camisola do Benfica, meto em cima do camelo e tiro uma fotografia. E assim fiz. Peguei na camisola do Benfica, meti a camisola em cima do camelo, tirei uma fotografia, peguei na fotografia, Estádio da Luz. Mandei de correio de Marrocos para o Estádio da Luz. Nós recebíamos as cartas das pessoas, não é? E cada um tinha o seu cesto com a roupa do treino. E o Zé Luís, o roupeiro, marradinhas, metia as cartas em cada cesto. Eles, os craques mais... É evidente que eles recebiam muitos e eu não recebia nada, né? Os gajos Por bonitos. exemplo, o Carlos, etc., recebiam montões de cartas no cesto. Nós, a Coca-Cola, moços pequenos, não recebíamos nada. Lá uma cartita ou outra que a gente mandava alguém mandar, para não passar vergonhas. Mas, e então, esse colega, apresentação da equipa, fotografias, imprensa, uma festa, e eu todo sorridente e contente de fazer parte do plantel, aquilo, uma festa. E de repente? E de repente eu chego à cabine e o senhor disse-me assim: oh, miúdo, podes vir aqui, faz favor? E eu, com certeza, então, mas o que é que precisas e tal? E ele foi ao cesto, onde estavam as cartas e o equipamento, aquele cesto servia para o Zé Luís, o Marradinhas, meter o equipamento e meter as cartas. Ele levantou o equipamento, pegou uma carta, tirou, que já estava aberta, tirou a fotografia. Olha, disseram-me que isto foste tu que enviaste. Eu devo-te dizer que eu não sei, foi das situações mais horríveis pelas quais eu passei. Eu não sabia o que é que havia de responder. Naquela altura eu achava que aquilo tinha muita piada. O meu colega olhou para mim com um ar muito sério. Eu vi em perigo a minha carreira. Claro. Eu não sabia o que é que havia de dizer. Eu não podia mentir, não podia dizer que não. Pedi logo muita desculpa. Aquilo foi um ato, enfim, nas férias, de irresponsabilidade. Peço desculpa se ninguém soube. A única pessoa que soube foi esta pessoa. E olha, eu não sei se ele acabou por desculpar ou não. Enfim, convivemos até hoje. Acho que a coisa ficou sanada. Sim. Mas foi das coisas mais horríveis pelas quais eu passei. Porque, e antes de acabar a primeira parte, eu não posso deixar de dizer isto. Naquela altura, falando em mística do Benfica, seja lá o que isso for, porque toda a gente discorre sobre essa matéria, aqueles que sabem, aqueles que não sabem, toda a gente fala disso. Mas uma coisa é certa. O primeiro treino de conjunto que fiz na equipa Benfica, evidentemente do lado da Coca-Cola, do lado da Coca-Cola são os suplentes, não é? Ele, do não outro é da lado, bancada Coca-Cola, que ainda não havia. Não, ainda. Portanto, os VIPs, os craques, onde ele pertencia, ficavam numa equipa que jogavam contra a outra, sim, que era a Coca-Cola, os suplentes. Eu, na Coca-Cola, eu achava que, enfim, tinha muitas qualidades e que as minhas qualidades eram muito superiores às outras e, portanto, passem-me lá a bola que eu vou resolver isto. E ao fim de 10 minutos peguei na bola, subi, fintei o médio esquerdo e fui para cima do defesa esquerdo e fintei e não consegui passar por 1 milímetro. Perdi a bola. Foi uma excelente jogada, voltei para trás e acabou a primeira parte. Esse senhor, o tal do camelo, chegou ao pé de mim e disse-me assim: olha menino, anda cá aqui.
a próxima vez que perderes a bola, não jogas mais no Benfica. Deixa-me só dizer Isto uma coisa. Isto é verdade. é importante. É claro. Contrastando, Então, contrastando, desculpa lá, diz. Carlos, contrastando com aquilo que eu vejo, hoje os miúdos pegam na bola, vão, perdem a bola e saem cabeça no ar como se fossem os melhores vedetas do mundo. Isso, no Benfica, nunca existiu, nem pode existir. Não pode acabar agora só por causa disto, da mística. Seja lá o que isso é. É tão fácil. E tem a ver, essencialmente, se forem ao dicionário, leem, é o que diz lá, textualmente, aquilo que se passava. Atitude, para mim, atitude coletiva, afetivamente assente na devoção. Neste caso, ao clube. Muito bem. É com esta mensagem forte que fechamos Fantástico. a primeira parte deste Bar Sport TV que estamos a fazer aqui em Valdelobo, no Algarve. Voltaremos na próxima semana, logicamente com o Carlos Pereira e com o Fernando Belo. Até lá, estamos na Sport TV+. Isto continua a ser um bar aberto. As preleções do espanhol, não havia preleções no hotel, isso não havia nada. Era na caminhoneta. A malta ia para o jogo, sentava-se ao pé de mim. Carlinho, bom, já sabes, o extremo esquerdo dele é aquele que faz lá aquelas coisas, agarrar e tal. Já sabes, se der muito trabalho, dá-lhe uma porrada, acaba com ele. Do resto, ele já sabe. O médio direito, Vitinha. Vitinha, se vires muito aflito, fala com o Carlos. Carlos, dá uma porrada. Carlos vai lá, dá uma porrada, acabou. Geninho, pronto, já sabes como é, está sempre em cima, carraça. Se vires aflito, fala com Ademar, dá uma porrada, acabou.